A África, os novos Estados africanos, nos anos 60 e início dos anos 70 do século passado, não fugiram dessa regra geral. Ou seja, acompanharam o crescimento económico generalizado que aconteceu na altura e que se prolongou até, e nós sabemos isso, à chamada primeira grande crise petrolífera, em 1973. Nessa altura, do ponto de vista internacional, acontecem várias coisas, basicamente, uma grande crise, a primeira grande crise do sistema internacional capitalista do pós-Segunda Grande Guerra, que afetou profundamente o desenvolvimento dos países africanos, que estavam altamente dependentes do seu relacionamento com as principais potências europeias, e que levou, do ponto de vista concreto, e que é importante para hoje, levou a que, a partir de meados dos anos 70, se começasse a verificar um efetivo, real, diferença da natureza, da estrutura do crescimento, e particularmente do crescimento das estruturas económicas nos países africanos, em comparação com as estruturas económicas nos países parceiros mais desenvolvidos. Quero eu dizer o quê? Quero eu dizer que, segunda metade dos anos 70 e depois daí em diante, há um conjunto de inovações ao nível da poupança de energia, portanto, de toda a produção de equipamentos que vão levar à modificação de máquinas industriais, de navios, de aviões, de caminhões e carros, de todo o sistema de produção industrial e de geração de energia no sistema industrial, à computarização, a toda a revolução tecnológica nos sistemas de informação, etc. E, enquanto que até meados dos anos 70 nós poderíamos dizer que a estrutura económica, ou seja, o tipo de fábricas, o tipo de caminhões, de autocarros, de navios, de aviões que circulavam em África, embora geograficamente específicos, particularmente aos principais centros urbanos, e não na totalidade do território dos países, mas aquilo que lá existia era similar, era semelhante, fisicamente falando e tecnologicamente falando, àquilo que existia na França, em Portugal ou no Reino Unido. A partir daí deixou de ser. A partir daí, de facto, o atraso estrutural, económico, nos países recém-independentes africanos vai tornar-se visível. E o que se passa desde a segunda metade dos anos 70 até ao início da primeira década deste século são cerca de 25 anos de crescimentos médios negativos em África. Ou seja, inclusivamente para nós que analisamos este fenómeno no desenvolvimento, 1987 marca o ano em que se verifica uma pauperização absoluta em termos da generalidade do continente africano. Por outras palavras, após cerca de 25 anos de uma situação muito complicada do ponto de vista do crescimento e do desenvolvimento, nós entramos nesta década do século XXI, nesta primeira década, com uma situação completamente diferente. E que eu referi no início da minha alocução. E a pergunta que aqui se coloca é porquê? Porquê é que, no início desta década, se estão a verificar crescimentos sustentados e durante bastante tempo já positivos? Repito, quer nos países exportadores de petróleo, quer nos outros. De facto, o único país que decresceu nesta altura foi o Zimbábue. Os outros, todos, tiveram crescimentos positivos em África. E a razão que eu aqui vos apresento tem a ver com vários fatores, mas há um que nós podemos identificar e isolar. E esse fator é a procura, o aumento da procura internacional de matérias-primas minerais, particularmente energéticas e agrícolas também. E porque a estrutura económica da generalidade dos países africanos não mudou
do ponto de vista da natureza dos bens de exportação e da natureza dos bens de importação, por outras palavras, as economias dos países africanos estão altamente dependentes das exportações de matérias-primas. Este aumento sustentado da procura internacional de matérias-primas levou, efetivamente, a um aumento do crescimento económico na generalidade dos países africanos. Esta questão, obviamente, leva-nos à pergunta: e se esta procura sustentada de matérias-primas diminuir, o que é que acontece ao crescimento económico dos países em África? Pois a resposta, pelo menos no curto prazo, é: o crescimento diminuirá mais ou menos de uma forma aritmética. E assim aconteceu em 2009. Efetivamente, nós passamos de taxas de crescimento em 2007, 2008 entre 7% e 8%, médias, para taxas de crescimento médias entre 3% e 4% em 2009. Mas, neste momento, os dados que existem em 2010 já apontam novamente para 8% a 9% de crescimento médio. Portanto, por um lado, há aqui um aspecto, eu não vou dizer que é um aspecto novo, mas é um aspecto que aparece de uma forma sustentada e que, previsivelmente, durará muito mais tempo, que é a procura internacional de matérias-primas. E durará muito mais tempo, principalmente por causa da China. Vamos ser claros. Portanto, esta era a primeira questão que eu gostava de vos colocar. A segunda questão, ao nível da segurança internacional. Como nós sabemos, quando falamos em relações internacionais e das importâncias relativas dos países e das regiões, as questões económicas, da energia e da segurança são aquelas que aparecem sempre à frente. E do ponto de vista da segurança internacional e das preocupações estratégicas com E grande, militares, a África tinha importância estratégica no contexto do conflito leste-oeste, até finais dos anos 80. E particularmente, essa importância estratégica era particularmente evidente na parte austral do continente por causa da Rota do Cabo. Não só, mas por causa da Rota do Cabo. Com o final do conflito leste-oeste, nos anos 90, nós verificamos o que poderíamos chamar uma desestrategização do continente africano. Ou seja, os problemas de segurança internacional de outros países externos à África esvaem-se, deixam de ser importantes, deixam de se verificar com importância. E, em simultâneo com isto, ou contraditoriamente com isto, nós verificamos que os anos 90, particularmente a segunda metade dos anos 90, cerca de 4 a 5 anos, é nesta altura que se multiplicam e se verifica o maior número e a maior intensidade de conflitos violentos em várias partes de África. Mas são conflitos violentos que têm uma matriz comum. São guerras civis. São guerras pelo poder do Estado, são guerras pelo acesso e pelo controlo de recursos. E são guerras que derivam, em grande medida, de um enfraquecimento genérico das capacidades de exercício de soberania dos Estados africanos. Por um lado, porque os anteriores regimes militares e as anteriores ditaduras, também apoiadas, digamos, na força, diminuem a sua capacidade, digamos, de exercício do poder pela diminuição do apoio internacional e da legitimidade internacional a esses mesmos regimes. Por outro lado, também, porque também face a esta situação, na primeira metade dos anos 90, nós assistimos a uma vaga generalizada de transições democráticas em África.